Olá, sou Isabela Alves, instrutora do Senar Bahia. Estamos aqui no Instituto Biofábrica, localizado na cidade de Ilhéus, região sul do estado baiano. Hoje, nessa videoaula, vamos estar falando sobre produção de mudas por sementes. Então, vem comigo e uma ótima aula! O Brasil possui um setor frutícola com elevado potencial de crescimento, isto devido à nossa extensão territorial e condições climáticas favoráveis, o que permite produzir frutas dos diversos climas como tropical, subtropical e temperado. Então, em todo o nosso território nacional, temos frutas diversas. A produção de mudas sadias e vigorosas é indispensável para o bom andamento da cultura no campo. Então, para obtermos resultados de alta produtividade, começa com a muda de qualidade, para termos tanto frutos para o mercado como ganhos positivos para o produtor. Então, vamos agora conhecer o passo a passo para a produção de mudas. E primeiro vamos começar pelo viveiro, que é o local adequado para o desenvolvimento dessas mudas. A construção de um viveiro é uma etapa fundamental para a produção de mudas. O local de instalação deve ser livre de ventos fortes, ter fácil acesso à fonte de águas, o terreno de boa drenagem e nivelamento adequado. Chegamos agora na etapa de preparação do substrato. O substrato é um material sólido que serve como base para nossas mudas. Ele deve ter fonte de nutrientes para o desenvolvimento inicial das mudas, ter boa capacidade de armazenamento de água, mas também ter boa drenagem para evitar encharcamento e assim uma futura doença no colo da muda. O produtor ele pode optar por comprar seu substrato em alguma casa agropecuária ou preparar na sua propriedade. Então, como dica boa é dica compartilhada, anotem aí essa receita da preparação de um substrato para a condução das suas mudas. Então, para 100 litros de substrato, vamos precisar de 60 litros de terra, solos da camada superficial do solo, 20 centímetros, 20 litros de matéria orgânica curtida, pode ser esterco de gado, 20 litros de areia lavada e 300 gramas de superfosfato simples. Importante lembrar que esse solo a ser coletado não pode ser num local que tenha formigas, cupins. Todo o material, tirando o adubo, ele deve ser peneirado para evitar raízes de outras plantas, ervas daninhas e outras contaminações. A propagação que escolhemos realizar aqui foi a via sexuada. O que é isso? Consiste em pegar frutos da planta matriz, selecionar essas sementes para a produção de um novo indivíduo. Esse é um dos métodos mais antigos e utilizado até hoje. Temos exemplos de algumas plantas que só podem ser propagadas através desse método, como por exemplo o mamão e o maracujá. E também é utilizado na produção dos porta-enxertos, também chamados cavalo, como por exemplo para cacau. Outra opção que vocês têm também é adquirir sementes de empresas especializadas, certificadas, que têm garantia de boa viabilidade genética, maior vigor, sanidade e também já são tratadas com fungicidas e são armazenadas em embalagens que garantem sua qualidade por muito mais tempo. Ou vocês também podem optar por coletar esse material na sua própria lavoura. Então, como o lema do Senar é aprender, fazer, fazendo, vamos agora colocar a mão na massa. Coletamos os frutos no campo, pegamos frutos no ponto certo de maturação, selecionamos aqui as sementes e agora vem a parte importante, porque essas sementes apresentam essa polpa mucilaginosa que tem açúcar. Com isso, é propício ao ataque de pragas e doenças, então a gente tem que remover essa polpa e pode ser com pó de serra, substrato ou areia lavada para remover toda essa polpa aqui da semente. Eu vou pegar essa semente aqui e vou limpar. Vou passar aqui no substrato e remover toda a polpa. E ela vai ficar assim. A partir daqui eu posso colocar ela para secar
e depois efetuar a semeadura. Em algumas situações eu posso também tirar essa testa, essa película, também chamada de casca do cacau. E aí eu vou ter minha semente assim. E aqui vocês podem ver que temos o embrião. Esse embrião é o futuro da nossa planta, vai ser o futuro do sistema radicular, né? Então vamos efetuar o plantio com ele para baixo. A profundidade aqui vai variar de 0,3 centímetros a 2 centímetros. Isso vai depender de quê? Da espécie que eu vou estar plantando. No nosso caso do cacau, vamos colocar aqui e plantamos. Aqui eu vou colocar minha semente e vou apertando assim em volta para condicionar bem o substrato e ela não ficar solta. Outro modo de plantio também da semente de cacau é ele deitado, caso você não saiba para onde está o embrião. Então você planta uma certa profundidade, bota a amêndoa deitada e depois cobre essa semente com um pouco de substrato. E aí realizamos essa etapa de plantio. Trouxe aqui para vocês algumas mudas em diferentes estágios de desenvolvimento. Primeiro a gente tem aqui uma que a gente acabou de realizar o plantio dessa semente. Aqui temos uma muda mais ou menos 20 dias pós-plantio. E aqui a gente já tem uma muda pronta para a realização da enxertia. Como vimos anteriormente, o cacau utiliza muito a propagação via sementes para utilização de porta-enxertos ou também chamado cavalo. Então aqui essa muda ela já está no ponto para realizar o procedimento de propagação vegetativa por enxertia. Agora temos os cuidados que vamos realizar nesse processo. A primeira coisa é você irrigar essas mudas para que ela venha manter a umidade e ter água disponível para seu desenvolvimento. O próximo passo é a adubação. A adubação é muito importante porque uma planta bem nutrida te dará ótimos resultados no campo. Só que o quanto que você vai adubar, qual adubo você vai utilizar, dependerá da recomendação técnica. Outra parte importante é controlar plantas daninhas. Por quê? Vou mostrar aqui. Então, a gente vai fazer a remoção de todas essas ervas daninhas aqui, ó. Por quê? A gente não quer essa plantinha aqui competindo com o adubo que a gente botou para o desenvolvimento da nossa muda. Então, agora a etapa de controle de pragas e doenças. As principais pragas que a gente detecta no viveiro são mosca branca, cochonilha, largata, tripes, ácaros. Então a gente tem que ficar atento se está acontecendo esse ataque para entrar com controle. As principais doenças que atacam os viveiros são a traquinose, seca do ponteiro, murcha e tombamento. Então, se você detectou que tem planta amarela, com folhas amareladas, murchas, queimadas, necróticas, fique atento a esses sinais, porque a gente não quer que uma muda doente passe para as mudas sadias, porque isso vai interferir no nosso viveiro. Então, você tem que proceder com um controle. Os produtos que você vai utilizar são os defensivos agrícolas e você tem que estar atento à recomendação técnica para você saber dosagem, forma de aplicação, utilização dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Então busque um técnico para fazer essas orientações. Para comercialização, as mudas devem estar devidamente identificadas, com o nome do viveiro, da espécie, da variedade, data, o número do registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, ou em órgãos estaduais, como Comissão Estaduais de Sementes e Mudas, que seguem a legislação federal. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Para demais informações, acesse o site do Senar ou procure o Sindicato de Produtores Rurais mais próximo de você. Muito obrigada e até a próxima!